Depois que o Banco Central sinalizou nova queda de juros na última ata do Copom, qual é a melhor estratégia para investir? Essa pergunta é pertinente agora, né? Principalmente quando a poupança também fica atrelada à taxa básica de juros. E aí? Os especialistas dizem que essa é a hora de pesquisar, conhecer bem as opções, né? Hoje a gente vai falar dos fundos de investimentos. A indústria brasileira de fundos captou no primeiro semestre do ano um resultado histórico, 74 bilhões de reais, o que equivale a aumento de 30% em relação ao mesmo período do ano passado. Vou mostrar um gráfico aqui que mostra as aplicações, né, que mais captaram, foram aquelas de perfil mais conservador. Você vai ver aqui, o gráfico vai ter à disposição que mostra, não é, a renda fixa com 24,1%, DI 18,7%, Previdência 14,4%, curto prazo 8,6% e multimercados 5,9%. A poupança a gente colocou aqui só para que você tenha uma noção como é que ela ficaria. Ela fica ali na altura da Previdência, abaixo de renda fixa, abaixo do DI, então a poupança ainda é considerada atrativa para muitos aplicadores. Agora precisa entender, não é, por que se está optando por renda fixa com esse percentual 24,1%. Por isso que o economista e professor da Fundação Getúlio Vargas, Alexandre Canalini, está aqui no estúdio justamente para traduzir para a gente essas opções. Tudo bem, senhor? Boa tarde. Bom revê-lo. Esse gráfico aí, o que mostra para a gente? Explica para a gente essa captação dos fundos de renda fixa em tempos de juros em queda. Mostra que aos poucos o investidor está procurando aplicações que têm um pouco mais de risco do que as aplicações que tinham anteriormente. Só para lembrar, é importante, nós saímos de uma taxa Selic há um ano atrás de 12,5%, chegamos hoje no patamar de 8%, com uma expectativa que vamos chegar a 7,5%. Então, para ter o mesmo rendimento, o investidor vai precisar procurar ativos que tenham um pouquinho mais de risco. Então, os fundos de renda fixa, a gente consegue entender porque eles são aí os campeões da captação. São fundos que se aproveitaram muito do cenário dos últimos 12 meses e aplicaram em papéis que são atrelados à inflação. Então, esse é o principal motivo pela boa rentabilidade dos fundos de renda fixa. E onde tem boa rentabilidade, tem captação, entra dinheiro nos fundos. Então, mudou o perfil dos fundos também? O perfil dos fundos continua o mesmo. O que nós temos uma expectativa de ver é que fundos como fundos multimercado, por exemplo, tendem a crescer a captação na medida que a taxa de juros caia. Eu sei que a gente vai falar sobre fundos, estamos aqui para isso, mas a poupança com 14,4% ficou até num bom patamar. A poupança continua sendo um excepcional investimento para quem tem um prazo curto e para quem tem valores menores para aplicar. A poupança continua sendo segura, ela continua sendo um investimento tradicional e com todas as garantias que sempre teve. Então, é um excelente investimento para algumas situações específicas. Claro que o investidor pode escolher nesse gráfico aí o que melhor lhe convier. Você está apenas explicando a razão pelo qual tem esse percentual de renda fixa 24,1%, DI 18,7%, Previdência 14,4% e o resto prosseguindo ali. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte, e a taxa de administração? Porque ela varia. Ela varia. E ela é extremamente importante, eu diria que nos fundos da categoria DI, que é o segundo que nós vemos ali. Os fundos DI são fundos que não podem fazer muitas operações, o regulamento dele é muito restrito. Então, quanto maior a taxa de administração, menor tende a ser a rentabilidade. Então, no fundo DI é essencial entender qual é a taxa de administração. Taxas até 0,75 num prazo de 6 meses são taxas razoáveis, ou se você vai ficar com um recurso investido por mais tempo, taxa até 1% é uma taxa razoável que ainda vai ganhar da poupança. Se não, se as taxas forem superiores, que o banco ofertar, é mais interessante pensar na alternativa da poupança. Economia é ciência, mas não é ciência exata. Então, a gente não sabe exatamente o que pode acontecer. Você mesmo especulou, e aí, não sei se a palavra é especular, mas você chegou a falar em uma projeção de 7,5% de taxa de juros, né? Se o Copom continuar realmente a reduzir a taxa de juros, tem gente até que acha que pode chegar a 7%, quem sabe até o fim do ano, né? Mas reduzindo um pouco mais, vai mudar um pouco esse percentual do investidor? Ou você acha que a renda fixa continuará sendo atraente? Vai mudar um pouco, mas é importante antes a gente entender. Tende a ter corte de juros se o país não responder e não crescer. Então, esse é um ponto que o investidor tem que ficar atento. Se as medidas de estímulos continuarem sendo dadas pelo governo e a economia não responder, tende a cortar mais juros. Com os juros menor, o aplicador precisa procurar alternativas um pouquinho mais arrojadas. Nesse sentido, vai crescer a participação dos fundos multimercados e dos fundos de renda fixa também. E os fundos DI vão perder atratividade ao longo do tempo com uma taxa de juro menor na economia. Agora, o governo apostou no consumo, falou-se que essa receita ela bateu pino, daí o governo começou a tratar de maneira mais setorizada, continua tratando de maneira setorizada para tentar estimular certas áreas, mas aí se vendeu estoque, mas não se estimulou a produção. O que mais o governo poderia eventualmente fazer no curtíssimo prazo que você acha que possa ter um impacto aqui na aplicação?
O governo continua apostando bastante em fazer medidas de estímulo para ver se a economia responde. Eu acredito que o governo vai insistir na questão dos juros, na redução de juros. Então, nós estamos hoje a 8%, temos uma reunião, a gente acredita que vai para 7,5%. E é possível, se a economia não responda, chegar a 7%. Então, você é mais para 7,5% do que 7,25%? Mais para 7,5% do que para 7,25%. Agora, com isso, os investidores precisarão ou se contentar com uma rentabilidade menor ou pegar um pouco mais de risco para continuar tendo uma boa rentabilidade. Só lembrando, Sidney, eu acho que é muito importante, nós ainda somos recordistas em taxa de juros. Mesmo com todas essas reduções que foram feitas, se nós compararmos os cenários internacionais, nós temos taxas de juros elevadas. Então, o aplicador ele ainda é muito bem remunerado no Brasil. E pela situação que nós vamos ver no quadro internacional de agravamento da crise, na Europa principalmente, situação ainda complicada nos Estados Unidos, não dá para olhar lá para fora. Quer dizer, o investidor tem que se contentar um pouco com esse quadro das opções nacionais, internas, né? Nacionais. E a tendência é que lá fora as taxas de juros continuem baixas durante um período razoável para que as economias consigam se recuperar da crise que vivem lá fora. Então, o nosso diferencial de juros ainda vai continuar grande, né? O que se paga mais de juros no Brasil em relação ao que se paga no mercado internacional tende a continuar elevado, mesmo com as reduções que nós estamos acompanhando na taxa Selic. Quando o chamado tem dito por aí, olha, não entra no efeito manada, calma, acima de tudo calma. É preciso analisar com calma. Quem está dentro faz o quê? Permanece? E quem está fora, vale a pena entrar? Então, é muito importante. O investidor ele tem a mania de tomar a decisão de investimento olhando para o retrovisor, não olhando para frente. Então, nós vemos, por exemplo, a captação dos fundos de renda fixa crescer bastante, porque eram fundos que estavam com o título de inflação. Para frente, com o desaquecimento da economia, existe uma dúvida se a inflação vai continuar com muita força assim. Então, eu considero que cautela é a palavra do momento.